Como compreender a mulher sem alma na Idade Média? Quantas vezes você, católico ou não católico, ouviu dizer a expressão absurda de que a igreja dizia que a mulher não possuía alma? Olá, eu sou o professor Adriano Montemor e este é o canal Catolicismo na História. Dentro de muitas polêmicas que inventam acerca sobre a história da igreja, e na maioria das vezes mal intencionada, fora de contexto da época, a situação da mulher à época da Idade Média é muito diferente do que dizem por aí afora. E lá vamos nós! Como eu já disse em vídeos anteriores, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou então no card aqui em cima, para se fazer uma análise bem profunda do que aconteceu em sociedades antigas ou em fatos históricos, deve ser feito um estudo sem preconceitos e sem anacronismos. É impossível analisar qualquer fato hoje em dia, qualquer fato do passado com o pensamento que se tem hoje. Para se poder analisar qualquer assunto relacionado à história, você precisa mergulhar na cultura da época. Você deve conhecer os costumes das pessoas, o que as pessoas pensavam, o que elas tinham de objetivo naquele momento e o que movia a sociedade naquele período. É fato, vai analisar qualquer assunto com o pensamento atual, irá cometer erros, não irá elucidar nada e irá gerar somente confusões e mais confusões, continuar perpetuando clichês. É verdade. Na verdade, há muito o que dizer sobre a sociedade medieval com relação à mulher. Um exemplo que eu vou dar agora é na Sociedade Jean Bodin, uma obra de trabalhos jurídicos. Todas as sociedades mais antigas editou de 1959 até 1962 dois grossos volumes contendo 376 e outro mais de 700 páginas sobre a mulher. Todas as civilizações foram examinadas. A mulher foi estudando na Sociedade de Sião, na greco-romana, com relação a vários direitos que elas tinham e que não tinham. Bom exemplo que eu vou dar aqui é a mulher na sociedade celta. Elas tinham um papel de total igualdade perante os homens na sua sociedade. Eles estavam ali, equiparados. No caso aqui no mundo católico, isso aí foi só para eu dar uma ideia para vocês, toda a situação. No mundo católico não era incomum a rainha ser coroada como um rei. No fato aqui que eu falo na sociedade principal, que era a França, era feita na Catedral de Reims ou em alguma outra catedral de domínio real, como a rainha Margarida de Provence, que foi coroada na Catedral de Sens, mas sempre pelas mãos do arcebispo. Indo direto ao ponto, o que eu quero que vocês entendam é que a coroação da rainha tinha o mesmo patamar de importância do que com o rei. As rainhas não eram coroadas sem ter uma grandeza, era sempre com a mesma pompa e circunstância do que com o rei. Sei. No caso da França, a última rainha coroada foi a Maria de Médicis, isso já em 1610. A coroação da rainha só perde a importância ou só para de acontecer quando a guerra se espalha pela França, com relação ao que eu falo que é a Guerra dos 100 Anos, pois as necessidades militares começaram a ter uma primazia entre todas as preocupações, por ser o rei, antes de tudo, o chefe e senhor da guerra. Pessoal, estão gostando do vídeo? Peço para vocês, curtam esse vídeo, dêem um like, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos que se interessam em saber sobre a história da igreja, de maneira muito bem colocada e contextualizada, feita com total cuidado. Continuando o conteúdo, vejamos o que diz a grande historiadora Regine Pernod em sua belíssima obra Idade Média, O que não nos ensinaram. Enquanto uma Eleonora de Aquitânia, uma Branca de Castela, dominam realmente seus séculos, exercem poder sem contestação no caso da ausência do rei, doente ou morto, e têm suas chancelarias, suas alfândegas, seus campos de atividade pessoal, a mulher nos tempos clássicos foi relegada a segundo plano. Exerce influência só na clandestinidade e se encontra notoriamente excluída de toda a função política ou administrativa. Ela é mesmo tida como incapaz de reinar, de suceder no feudo ou no domínio, principalmente nos países latinos e, finalmente, em nosso código, de exercer
qualquer direito sobre seus bens pessoais. Bem, o pontapé inicial para que a mulher deixasse de ter suas funções de suceder, na verdade, o trono, foi tomada por Filipe o Belo. Aí é que está a chave da coisa, vocês vão compreender agora. Devido a esse rei estar sob influência de legisladores meridionais que tinham invadido a corte francesa na época, e também representantes das burguesias da cidade e os do sul voltados notadamente para o comércio, redescobriram o direito romano. O direito romano é a chave disso daí. E logo já vocês já vão compreender o porquê da volta do direito romano. O direito romano, ele é famoso por ter o seu direito de usar e abusar. O abandono do direito canônico e o total retorno do direito romano também se dá devido à forte influência da revolta protestante. Ah, agora eu entendi! Justamente para deixar de fora os direitos ou a importância conquistada durante séculos. Outro exemplo com relação ao direito romano é de que o Código de Napoleão exige um dispositivo que a mulher recebe o nome do marido, e isso já no fim do século XVII. E antes, no século XVI, no Grande Concílio de Trento, é que o consentimento dos pais torna-se obrigatório para o casamento no caso de adolescentes. Agora irei também destacar aqui uma coisa. Nós também não podemos esquecer do grande número de uniões arranjadas pelas famílias nos tempos feudais. Tanto moças quanto rapazes estavam com o mesmo problema. Noivos desde o berço, prometidos uns aos outros, desde bebês, desde recém-nascidos. Muitos vivem dizendo que as mulheres não tinham liberdade, as mulheres não eram livres nos tempos feudais, mas nesse caso aqui, nem homens e nem mulheres. Tanto as moças quanto os rapazes estavam com o mesmo problema. Ambos tinham uma igualdade rigorosíssima nesse quesito. Caracas! Outro detalhe é que esses laços arranjados, desde o berço, eram basicamente em famílias abastadas. Eram famílias reais e dos feudos, pois era uma forma de se fazer um tratado de paz e assegurar o futuro de, além da herança vultosa, também de apoio a futuros conflitos e guerras que poderiam vir, que eram muito comum nessa época. Uma força que lutou muito contra esse tipo de união foi a igreja. Ela aumentou no direito canônico as causas de nulidade, além de combater em favor dos que se uniam sem vontade própria. Houveram muitos e muitos casos de nulidade na época e aceitos pela Santa Sé. Outra coisa aqui que eu vou destacar para vocês é o seguinte, como trata Gregório de Tours na sua obra História dos Francos, no capítulo 91, abre aspas. Agora não vamos aqui nem nos dar o trabalho de responder à tolice de que nos diziam um slogan: a igreja é hostil à mulher. Ora, como aceitar essa pseudo-afirmação de que a igreja dizia que a mulher não possui alma? Sendo que em toda a história a igreja batizou, administrou a Sagrada Eucaristia, confessou a seres sem alma. Como vai se aceitar essa mentira absurda, sendo que os primeiros santos foram mulheres e não homens? Eu mesmo ouvi da minha professora na faculdade dizendo que, baseado no texto da Regine Pernod, que a igreja dizia que a mulher não tinha alma. Continuando aqui, santas martirizadas como Santa Agnes, Santa Cecília, Santa Ágata e tantas outras. E Nossa Senhora, Virgem Santíssima, que foi a primeira pintura descoberta nas catacumbas de Roma, tida como a mais antiga pintura e iluminura do teto das catacumbas de Roma. Antes de eu continuar, peço a vocês, esperem mais um pouquinho. No final, eu vou dar uma dica bacana para vocês, que irá ajudar bastante sobre esse assunto e muitos outros com relação à Idade Média. Retomando mais uma vez o conteúdo, dentro de toda a Idade Média, era bem comum que certas abadestas tinham um status de senhores feudais, pois seu poder era respeitado do mesmo modo que os grandes senhores feudais. Algumas até usavam o báculo como se fosse um bispo. E se eu disser para vocês que haviam conventos masculinos chefiados por mulheres, e ao contrário não acontecia? Sim, muitos conventos eram chefiados por abadesas, e ao contrário não acontecia. Elas administravam um vasto território, com cidades e paróquias. Um exemplo foi no meio do século XII. Cartulares do mosteiro de Paraclé tinham a superiora Heloísa, cuja vida tinha inúmeras responsabilidades administrativas. As doações se acumulavam, recebimento de dízimo e vinho, taxas sobre o trigo, usufruto de granjas, etc. Algumas mulheres, não necessariamente religiosas, exerciam mesmo na vida laica um poder que os homens invejariam até hoje. Haviam mulheres nos períodos medievais, monjas, que rivalizavam em sabedoria com monges do seu tempo. Outra
outra Heloísa, só que essa do mosteiro de Gandersheim, ou Gandersheim, né, que já é no Sacro Império Romano Germânico, ensinava aos monges o grego e o hebraico. Esse mosteiro ficou conhecido em seu tempo por ser um grande centro de desenvolvimento literário dentro do Sacro Império Romano Germânico. Uma outra religiosa muito consagrada foi Gertrude de Alfa, que no século XIII conseguiu passar do estado de gramaticista ao de teóloga. Isso depois de percorrer todo o processo de estudo necessário. Ela também conseguiu ser superiora. Agora eu falo aqui o grande destaque por ela ser teóloga, porque o teólogo, no período medieval, ele era o maior de todos os cientistas, no caso cientistas, né? Que era teologia, filosofia e as outras ciências por si só, arquitetura, enfim, uma série de profissões, né? O teólogo, ele tinha um patamar acima porque ele estudava muito para ser teólogo, não era qualquer um que conseguia o título de teólogo, que fique bem claro isso. Não só os conventos masculinos eram centros de oração, mas também de ciência religiosa, de exegese, de erudição, mas também os femininos. No caso de Heloísa, já citada anteriormente, mesmo antes de ser religiosa, ela já procurava estudos muito áridos, ao invés de contentar-se com uma vida mais tranquila. Com relação às mulheres comuns, eu peço que vocês digam aqui nos comentários se vocês querem um segundo vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo falando sobre as mulheres comuns, as camponesas, citadinas, mães de família ou trabalhadoras. É só vocês pedirem que eu faça aqui para vocês. E de antemão, eu já falo uma coisa. No século XIII, enquanto-se nas atas dos notários, era bem comum uma mulher agir por si e abrir uma loja, uma venda, sem precisar apresentar qualquer autorização do marido para tal. Nesse mesmas atas de notários de Paris, desse mesmo período, nos registros de impostos, há uma verdadeira multidão de mulheres trabalhando como médica, professoras, boticárias, estucadora, tintureira, copista, miniaturista, encadernadora, etc. Para finalizar aqui com vocês, como eu prometi lá atrás, a dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: é este livro aqui, da grande Regine Pernod, Idade Média, o que não nos ensinaram. É um livro muito bom, tem uma excelente leitura, uma leitura muito gostosa, e que tem o texto aqui, tem um capítulo dizendo a mulher sem alma, que ela explica toda essa polêmica criada com essas mentiras de que a igreja dizia que a mulher não tinha alma. E esse livro aqui meu é antigo, eu já comprei faz muitos anos, só que ele está sendo editado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês que quiserem adquirir. É um livro muito bom, é um livro que a Regine Pernod fez para as crianças na época e tem uma fácil leitura, apesar dela ser historiadora. É um livro excelente, super indico para vocês. Então é isso. Quiserem adquirir, só clicar aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.